Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Olá, este é o Memória BC. Esse programa tem por objetivo trazer, a mostra de toda a nossa comunidade, aqueles eventos, aquelas histórias, aquele conhecimento que as pessoas que viveram e vivem em Balneário Camboriú fizeram, para ajudar a construir o sucesso dessa cidade. Memória BC está sendo gravado no dia 3 de maio de 2021. E o nosso entrevistado de hoje, nós vamos conversar hoje, com certeza você talvez conheça muito ele pela atuação como advogado, também pela atuação em defesa da área de segurança pública, mas principalmente é uma pessoa que tem uma grande vivência com Balneário Camboriú. Dr. Valdir de Andrade. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Elias. Como é que estamos? O Dr. Valdir também é conhecido como Dico aqui em Balneário Camboriú, né, Dr. Valdir? Mas por que é o Dico? Olha, é Diquinho, né? Valdir, Valdiquinho, Diquinho, Dico. E dizem que é isso, né? Já vem de pai para filho, né? Meu pai era Valdir José de Andrade, né? Era o Dico também e eu acabei ficando o Dico. Daí quando vim morar em Balneário Camboriú, tive que dividir com o Luiz Henrique Pereira, o Dicão, né? É o Dicão e o Diquinho. Pois é. E como é que foi essa chegada, então, em Balneário Camboriú? Elias, nós já passávamos o verão aqui, todos os verões, desde 1974, passava em Balneário Camboriú. Meu pai tinha uma casa ali na Avenida do Estado, onde foi o elevador Cimar, hoje é a locação, do lado do MESC, ali, do MESC da... E a gente passava o verão ali, a nossa temporada de verão era de 90 dias. A gente já conhecia a praia toda, a turma da época, a galera, vamos dizer assim, né? Surfava e curtia essa cidade. E o meu pai tinha uma transportadora em Curitiba e estava construindo um prédio ali na Rua México. E fizeram a proposta para ele de trocar a parte dele na transportadora por esse prédio, ele acabou trocando e a gente acabou vindo. E eu já queria fazer a faculdade de Direito em Itajaí, e acabei vindo para estudar e acabei ficando. Era para voltar para Curitiba, né? Mas quem bebe dessa água quase acho que não sai mais, e acabei ficando. Hoje lá se vão 40 anos, né? 40 anos já de Balneário Camboriú. 40 anos. 4 décadas, né? Agora, e doutor Valdir, formado na Univale, começou a atuar então na nossa comarca de Balneário Camboriú. Naquele tempo era na Rua 11 o fórum ainda, né? Era na Rua 11 ali. A doutora Talpa era o diretor do fórum, foi nosso professor, né? O Talpa Garrosa e Mascarenha Passos, né? Saudosa memória. Além de professor, era um pai, né? Orientava e encaminhava. Saudades, realmente saudades. Era um fórum bem humilde, né? Bem humilde. 2 varas, um fórum de madeira, era de madeira, você tem ideia. Segundo andar, tinha que subir as escadarias ali. Era atrás do Mercado Vitória ali na Exatamente. Na central com a 11 ali, né? E aí montou um escritório de advocacia, como é que foi? Eu peguei minha carteira de estagiário em 87 e montei uma assessoria de cobrança. Eu cobrava cheque para tudo que é posto de gasolina que tinha aqui em Balneário Camboriú. E naquele tempo saía cheque sem fundo por mais de metro, né? Nossa Senhora, tinha bastante cheque. Nesse dia acabamos nos tornando conhecidos nessa área. Daí o doutor Heraldo de Carvalho já tinha escritório, já era advogado constituído, a gente fazia algumas parcerias e fomos tocando. Daí acabei me formando, montei o meu escritório. E daí o primeiro escritório foi junto com o André Hitzmann, lá na Avenida do Estado, né? Na Avenida do Estado, do lado da Lanchonete Campos Novos, que é o prédio da família dele. Então nós tínhamos a imobiliária, né? Ele era corretor, tinha Cresci, e a gente tinha advocacia junto naquele tempo. Inclusive, naquele prédio, o Duca teve escritório. Foi um dos primeiros escritórios do Duca na época, foi naquele local, e a gente acabou lá em 88, né, para 89, a gente montando o escritório. Doutora Narbal Andrade de Souza, né, o Duca, que tinha um escritório então lá, né? No mesmo lugar. Parece que o Zezo começou com ele lá, José Lourenço de Oliveira, que foi vereador. Vereador, por 2 legislaturas, né? Então, foi um local que já ficou famoso, então. Ficou famoso em função de tudo isso que aconteceu ali, dessa atividade que vocês tiveram ali, né? Agora, como é que era quando o senhor começou no direito aqui em Balneário Camboriú? A OAB acho que tinha recém começado também aqui em Balneário Camboriú, a OAB deve ser de 80, né, por aí? A OAB já tinha começado. Inclusive, quem me entregou a minha carteira
Quem me entregou as duas carteiras, né? A carteira de estagiário foi o doutor Edilson Simas, junto com a Rete, Gene Couturier, e depois também em 1990, quando eu recebi a inscrição definitiva, depois da provisória definitiva, foi o próprio doutor Edilson Simas, né? Era tudo diferente, né? Era no tempo da máquina de escrever, assim estava iniciando a informática, o processo de informatização. Tinha aqueles computadores que pareciam uns caixão de abelha, né? CP500, e era uma fortuna, né? Era coisa, na época assim, o dólar era caro, era uma coisa, questão de $3 mil o equipamento daquele. Mas a gente conseguiu comprar o primeiro computador e foi indo, depois foi trocando, começou a geração Pentium e hoje é a informática, hoje é a virtualização do direito, né, da justiça. É virtual, não se retrocede mais. E temos colegas ainda que trabalham com a máquina de escrever, né, pelo hábito. Tem gente que continua. Não, aqui na imprensa também conheci alguns que não se adaptaram nessa modernidade do computador. Aí continua até hoje na pé duro, como a gente chama. Na pé duro, exatamente. Agora, interessante que a gente tem que lembrar também que mesmo o computador, tendo o computador, mas tu não tinha o acesso à internet, né? Tu tinha que levar disquete, disco flexível. Começou com um discão desse tamanho, depois foi diminuindo, depois os disquinhos, depois vem a geração CD, né? Depois começou o e-mail, depois o Yakult, né, para depois vir embrionariamente as redes sociais. E o curte, né? Isso, tinha, era uma troca de mensagem que fazia, né? O pessoal fazia. Mas a internet discada ainda aqui no Balneário Camboriú. Nossa senhora, bota. Eu passei por essa fase, a gente já conheceu. É tão verdade que assim, eu sempre conto essa história, eu gosto de lembrar, doutor Valdir, porque quando eu aprendi a trabalhar com o Word, aqui a gente tinha um programa chamado Fácil, que era Lembro do Fácil. Desenvolvido em Blumenau, né? E o Word, quando eu comecei lá no norte, trabalhar com o Word, era tudo em inglês. Aí você decorava onde tinha que fazer as coisas. Quando eu voltei para cá de um tempo, e depois tinha já a versão em português, eu tive que reaprender porque eu já não sabia mais mexer na versão em português. Olha só. Era interessante, né? A gente vivia e demorava para chegar uma novidade, né? Hoje todo dia tem, né? O ciclo da informática era de 3 em 3 anos. Ele caiu para 18 meses, caiu para 6 e hoje, que nem diz o caboclo, em 2 meses tem novidade. De software, equipamento, a própria telefonia, né, os smartphones, é uma dinâmica. E nós, da terceira geração, vamos dizer, quase na terceira idade, né, temos que nos moldar a esse mundo, esse louco mundo moderno. Né? Perfeito. Que também não se afaste o direito nem a justiça disso, né? Paulo Barros, né, na convenção, no Encontro Nacional de Advogados em Joinville, Conferência Nacional dos Advogados que teve em Joinville, ele falava que a gente tinha, naquele tempo já, que nós estávamos prestes a uma virtualização, uma pré-digitação, e que as coisas não fossem pré-impressas, o direito não fosse pré-impresso. Eu tenho o que nem acontece hoje, julgamentos em blocos, né? Agravos, recursos e decisões também de primeiro grau. Às vezes, há um apertar de uma tecla, não se vê as provas, não se vê o direito, não se vê aquilo que está julgando. Aqui por trás, de repente, uma sentença daquela tem um filho, tem uma mulher, tem uma família, tem um pai, né? tem direitos, tem uma empresa, tem trabalhadores, né? Então, esse que essa mecanização, essa digitalização do direito que acaba nos preocupando, né? Porém, né, a nova geração que advém aí, eu tenho meu filho com 25 anos, que faz parte, hoje é meu sócio lá no escritório, né? Eles vão tocando e não é como dizem, inarredável hoje. A justiça, o direito, a advocacia fora do digital não existe mais. Hoje você já faz uma audiência conciliatória de dentro do seu gabinete, não precisa nem mais ir ao fórum. Você instrui, chega a fazer instrução e julgamento também de dentro de um gabinete, né, de dentro do escritório. Né? Então, será que esse afastamento do juiz, da testemunha, da prova, da inquirição, como vai ficar isso? Né? Mas é o futuro, né? Porque o juiz, normalmente, o julgador, quando ele vê a testemunha, vê o acusado ou o acusador, ele está frente a frente, né? Dessa forma não, né? Dessa forma não. Eu achei uma experiência, outro dia fui fazer como testemunha um depoimento para a Justiça Federal de Rio do Sul,
E a juíza de lá fez isso por videoconferência, né? Eu achei assim bem frio, né? É frio. Tu não tens aquele contato, né? É estranho, né? É estranho, mas como o senhor disse, né? Nós vamos passar e os que virão depois de nós vão ter que ter essa sapiência de conseguir resgatar essa questão, né? Isso. Porque como o senhor disse, aí tem um processo, e esse processo, como é que ele fica se o julgador não entrar lá dentro, não pesquisar, né? Não olhar direitinho, né? E Elis, você é da imprensa, você está acostumado com a tela há muito tempo, né? Eu mentir para você, olhando para você, é diferente. Agora, eu mentir para uma câmera é fácil. É fácil, sim. Né? É fácil. Né? Então, agora, tipo, nós temos uma juíza que eu admiro muito aqui em Balneário Camboriú, que é a doutora Deise, da terceira vara, né? Sim, conheço. Vá mentir para ela numa audiência. Ela já pega na hora, ela já levanta para as 10 e bate na mesa. Se o cidadão estava com a intenção de desvirtuar a prova ali, já não desvirtua mais, vai falar o que tem que falar. Então, eu acho que a gente caminha para... Eu acredito assim que até a conciliatória tudo bem, mas a instrução e julgamento, quando tiver a prova oral, ela tem que ser primada por ser presencial. Perfeito. E a doutora Deise tem uma experiência assim fabulosa, ela foi estagiária por muitos anos em Blumenau, né? Perfeito. Chegou a passar num concurso para o Ministério Público. Um dia ela me contou a história. Tem que trazer ela aqui também para contar a história aqui. A história da vida dela. É uma história muito interessante dela, muito interessante mesmo. Agora, doutor Valdir, além dessa questão do direito, como advogado, o senhor também deu outras entradas em outras áreas, até meio na imprensa, né? Isso. Nós começamos na juventude, sempre trabalhamos para ajudar a pagar os estudos. Meu pai ajudava um pouco, mas a gente também trabalhava. Fomos empreendedores, tivemos uma lanchonete da gastronomia na Avenida do Estado ali, a Cadicos Lanche, né? Foi uma experiência legal, a gente trouxe uma inovação em lanches na época, que era o hambúrguer maior, o pão maior, e o pessoal na madrugada passava para ali. Só que é cansativo, né? Tocar a faculdade de Direito e uma lanchonete junto. Daí depois nós partimos em sociedade com o Luiz Gilmar de Castro, que foi prefeito de Balneário Camboriú. Foi vereador, foi prefeito. Vereador, né? E prefeito. A gente montou o jornal O Novo Tempo, na época, né? Dos primeiros entrevistados foi o Mazoca, como secretário de turismo do Haroldo Schultz. Osmar de Souza Nunes Filho. Que já tinha o mesmo carinho, o mesmo carisma e o mesmo respeito que ele, há 35 anos atrás, 36 anos atrás, ele já se portava da mesma maneira como ele é hoje. Hoje é chefe de gabinete, né, do prefeito Fabrício. Então, é uma pessoa que conhece, né, que eu tenho um grande respeito. E ele conhece a cidade mesmo. Acho que ele está no lugar certo hoje. Perfeito. E ele foi um cara que teve essa formação também na área de turismo, né? Quer dizer, um cara que conhece, sabe tudo. Na época que não tinha não tínhamos faculdade de turismo aqui, não tínhamos nada. Ele já era formado em turismo. Já era formado em turismo. Então, é uma pessoa que está realmente no lugar. Exato. Eu acho ainda que ele tem que voltar para o turismo. Voltar para o turismo ainda. Mas eu acho que na chefia de gabinete ele vai bem. Sim, também. Ele conhece todo mundo, né? Conhece todo mundo, despacha, conhece a máquina, como funciona, né? E eu não em demérito ao Agostinho, não, mas eu acredito que ali com o carisma que ele tem, com o carinho que ele tem, vai deslanchar. Já está bom, vai ficar melhor, né? Uhum. E o jornal Novo Tempo funcionava, se não me engano, na rua 101. Isso. Perto na panificadora do Sérgio Bayer-Laus. Sérgio Bayer-Laus. E de vez em quando ele ia lá, nos ajudava a fazer jornal também. E a gente fazia o jornal com aquele cheirinho de pão, com o pãozinho da madrugada, porque a gente, em vez de a gente colocando ali, né, são experiências, são aprendizados, né? A gente comprou uma rotativa, né? Compramos uma rotativa com chapa eletrostática. Acho que elas usavam as duas, a eletrostática é de alumínio, né? Sim. E a gente mandava rodar essa chapa fora. Aí preparava a editoração toda, escrevia tudo que tinha que escrever, mandava queimar a chapa, trazer para nós imprimirmos o jornal. Então a gente virava a madrugada virando o jornal para entregar no outro. Era semanário, né, para entregar. Uhum. Nós fechávamos na quinta e entregávamos na sexta. Agora, o Luiz Gilmar de Castro, que foi prefeito, foi vereador e prefeito, ele, antes de estar no PDT, ele foi eleito pelo PDT, mas ele foi do MDB. Da Juventude. Do PMDB, né? PMDB. Ah, não, era MDB, né? Não, já era PMDB. PMDB, já. Nós pegamos bem naquela transição 82 ali, eu vim morar em 82, mas em 82 eu já comecei, já em junho de 82 eu comecei a fazer parte da juventude do PMDB, né? E naquele tempo já tinha também, sempre tem as divisões, sempre duas correntes, né? Tinha a juventude, que era ligada ao senador Jairson Barreto, né? Sim. Os jaicistas, né? E o pessoal do Pedro Ivo, né? Do coronel Pedro Ivo Campos ali, e já tinha aquela divisão. Mas é uma divisão gostosa, a gente percorria o Estado,
O Cobalcini, hoje, Valdir Cobalcini, que é deputado estadual, ele nasceu nos berços da juventude, foi presidente estadual. Eu fui presidente regional aqui por umas 4 ou 5 legislaturas. Tive uma história dentro do PMDB de Balneário Camboriú. Fui secretário por 4 vezes e presidente, né? E daí aconteceu, quando houve aquele racha ali, com aquela divisão com Aristo ali, né? Que o pessoal... Tinha um grupo que se aproximava da administração Leonel Pavan, né? Que era o do Novaes, o próprio Mazoca, né? E o Jurandir Knab, não, o Bernardoni, Cláudio Bernardoni, né? E daí houve aquela convenção, não sei se fraudaram, houve um problema de convenção ali, o PMDB estadual veio, interviu, colocou o Aristo como presidente, e nós, os 101 dálmatas, né? São 101 PMDBistas históricos ali, eu me desfiliei, né? Acabei não filiando mais a partido nenhum, né? Acabei me desfiliando e aconteceu o que aconteceu, daí eu saí da política partidária, em 2001 a 2000 a convite do Leonel Pavan, já sem partido, né? Assumi a Procuradoria-Geral do município e depois me vocacionei para política institucional, por instituições, né? Os Conselhos de Segurança, o Lions Club, e seguimos desse rumo. Só para a gente resgatar aqui também essa questão de 1982, aí já foram liberados os partidos, já não tinha mais a Arena e não tinha o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, o Manda Brasa, como o pessoal chamava, né? E já criaram-se os partidos. Em 1982 foi o último ano em que poderiam participar várias chapas dentro do mesmo partido, né? Foi pelo PSD, foi o seu Haroldo Schultz. PDS, Haroldo Schultz com Mauri Bittencourt. Isso. O Gilberto Américo Meirinho com José Roberto Espósito. Isso. Nas 2 chapas do PDS. Isso. No MDB foi o Ademar Silva com Sérgio Laus. Isso. E o Alberto Pereira com Jurandir Knab. Exato. E no PT, que já existia à época, foi o Aristo com o seu Bernardino. Isso. Foram 5 chapas que disputaram o pleito aqui em Balneário Camboriú. Perfeito. E aí as chapas do PSD, somando ali os votos do seu Haroldo e o do Meirinho, né, acabou então dando vitória ao seu Haroldo Schultz, que comandou Balneário Camboriú naquela época, foi por 8 anos, né? 6 anos. 6 anos, perdão. 6 anos. Até 88. 88 é que veio... Aí já no PDT o Castro foi eleito vereador, o Pavan prefeito. É uma história... Ninguém acreditava, né? Sim. Ninguém acreditava. Eu continuava no MDB ainda, né? No PMDB. E a gente via o volume das campanhas, né? Inclusive do próprio Alberto Pereira, na época, em 88. Com né? o Bernardoni. Com o Bernardoni, o Nelson Nitz, com... O Rudes Cabral. O Rudes Cabral, mas eram campanhas... Não, o Nelson... com o Rudes Cabral, tá certo. Nelson com o Rudes Cabral. Isso, e campanhas pesadas. E o Pavan e o Aristo foram naquela métrica, foram tocando aquelas abordagens de túnel, né? Faziam aquelas abordagens, coisas, inovaram na política. Sim. Saíram da política tradicional, inovaram, foram de encontro à massa trabalhadora, foram de encontro ao eleitorado, né? E chegaram, né? Eu acho que ali foi um divisor, né? 1988 foi um divisor da política em Balneário Camboriú, né? E onde já começou a rixa de vice com o prefeito, né? Já brigaram tudo nos primeiros 6 meses. E daí o Pavan seguiu a carreira dele, chegou onde chegou, né? Visionário, e o Aristo mais no campo ideológico, né? Na questão ideológica, né? Mas também teve a sua contribuição com a história política de Balneário Camboriú. Né? Com certeza, nós temos que trazer ele aqui também. Ele é meio difícil, né? Mas tem que trazer ele aqui para contar lembrar esses momentos, porque faz parte da história de Balneário Camboriú. Tem muitas particularidades, né? Como é que se deu uma convenção, a história da política, daí o Castro queria ser candidato, foi ser candidato, daí aquela celeuma lá, que é refratário porque não serviu, e deu aquela confusão. Sabe, são histórias, gente. Essa cidade ela é cercada de muita história. Essa história eu conheço a fundo, né? Como eu tinha sido refratário, mas tinha me limpado lá no norte, quando fui assumir a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco. E quando vim para cá, o meu documento era diferente. Eles acharam que eu estava errado. Né? Aí, quando fui lá no fórum, alguém me disse, já olhou no documento do Castro? Aí eu vi que estava falsificado, borrado com caneta em cima. Aí que criou aquela polêmica toda. Que polêmica, hein? Foi. Exato. Danada aquela polêmica. Mas depois, nessa questão política, essa questão do direito, que o senhor até hoje milita, é advogado militante, mas o senhor foi muito para a área comunitária, social, né? Muito comunitária e social.
Então, assim, daí dentro naquela concepção, entramos no Estado, no governo do Estado, né? No Sistema Nacional de Empregos, no Cine. Inclusive foi um convite também da própria... A Secretaria do Trabalho, que foi dividida na época entre Jaison e o governo, a mim, né? A gente acabou seguindo esse rumo. Entramos no Cine. Do Cine de Itajaí, fundamos o posto do Cine em Balneário Camboriú, que foi do lado da biblioteca da rua 1061 ali, sempre essa biblioteca de madeira, onde foi a Câmara de Vereadores. Sim, ali em frente aqui Rosa. Ali em frente aqui Rosa, exatamente. Ali naquela casinha ali nós botamos um posto do Cine, né? E perdurou, daí cheguei a coordenador estadual do Cine, do Sistema Nacional de Empregos, daí no governo Cassino Aldaner. Eu cheguei a coordenador estadual do Cine, começamos o processo de informatização. O Bradesco já estava se informatizando as suas agências online, né? Isso em 1990, né? Nós começamos a informatização do sistema OPO de geração de empregos, né? Daí acabamos se formando, saímos do Estado, teve essa trajetória política, e daí saímos do PMDB, fundamos em 2003 o Conselho Comunitário de Segurança. Nós já estávamos na AMP, né? E naquela época, eu e o Nivaldo, né, nós tínhamos conversando, nossa, gente, uma incidência de assalto à farmácia. Sim, o Nivaldo Dávila. O Dávila, exato. Uma incidência de assalto, o que fazer, o que não fazer. Começamos a pesquisar, já tinha o sistema de busca naquela, em 2013, a gente achou o Consegue, eu comecei a ler a filosofia, gostei e comecei a militar, e estamos de 2003 até hoje, esse processo, né? E naquele tempo, naquela época, teve uma grande mobilização popular também, né? Teve manifestação, Balneário Camboriú estava insegura mesmo, né? Que o bairro dos municípios chegava a ter 30 homicídios no mês, quase um por dia, né? Hoje nós temos 30, não chegamos nem a ter 30 no ano, mas nós tínhamos num mês, só num bairro, só numa localidade. E em 2007, Elias, teve aqueles 5 latrocínios, né? Que morreu o Aldinho Fronza, sim, da Madeireira, o Rei do Mate, e teve mais 3 ali, Doleiro, né? Daí foi feito um grande levante e nós fizemos aí naquela época o Protocolo Municipal de Segurança, né? Onde lá, nesse documento, se discutiu a Guarda Municipal. Outros prefeitos, outros candidatos vieram, pegaram a carona na ideia, viram que era bom, mas lá tinha a mudança do presídio mudança já. E foi trabalhado, mudou-se o presídio, né? E foi indo. E depois entrei no Lions Club, né? Em 2004 entrei no Lions Club e estamos lá até hoje, né? Chegamos à presidência do clube, a presidente de divisão, né? Tivemos também, dentro dessa trajetória, né? Chegamos a fundar 8 conselhos de segurança em Balneário Camboriú. Hoje estamos quase com os 8 novamente ativos, né? Fundamos a Federação Catarinense, a FEConseg, a Federação Catarinense dos Consegues em 2008. Colocamos ela em prática em 2009. Daí houve um certo conflito com a Coordenação Estadual de Polícia Comunitária, naquela visão de que Consegue deve ser estabelecido por decreto. Um decreto estadual e com regimento e não com estatutos. Nós entendemos que não. Que um conselho comunitário ele tem que estar organizado conforme a Constituição, como uma associação sem fins lucrativos, com a liberdade de associação. Nós contribuímos, nós somos parceiros das forças de segurança, mas com autonomia de gerenciamento. Isso eles não entenderam e não se entendem até hoje, né? Tanto é que nós fizemos uma live na sexta-feira passada, uma conferência nacional de Consegues, né? Então estão trabalhando uma lei nacional que vai disciplinar essa matéria, deixar bem claro o que é um Conselho Comunitário de Segurança, né? A sua liberdade de associação e de buscar recurso, né? Porque um conselho sem personalidade jurídica não consegue conveniar com ninguém. E nossos conselhos aqui em Balneário Camboriú são muito fortes. Só no conselho da cidade nós temos 3 cadeiras. Eu me orgulho de dizer, vocês estão monopolizando. Não monopolizamos não. É um trabalho que cada comunidade faz, exerce e trabalha e milita, né? E constrói esse processo e integramos o conselho da cidade, já integramos o Conselho de Defesa do Consumidor, mas não sei porque houve uma mudança na legislação, o Conselho Municipal de Trânsito, o Conselho Municipal de Segurança, e opinamos diretamente, aí, graças a Deus, nos quesitos de segurança pública, né?
E sem essa mobilização, claro, que acabou se concentrando nos conselhos de segurança, já não teria essas mudanças todas, não teríamos, de repente, nem guarda municipal, aquele barril de pólvora que a gente sempre dizia ali na Rua Inglaterra, o cadeião da Rua Inglaterra, poderia estar ali ainda, né? Tanto é que foi a sociedade civil, junto lá na época era o Rubens Espernal, o Edinho e o Volney Morassoni no primeiro governo deles. Foi pressionado, compraram o terreno. Cada qual entrou com uma rúbrica, daí vamos para a construção do presídio. Era para ser só um presídio. Era só um presídio regional. E foi indo. Primeiro o Pavan se tornou governador interino. Não, vamos fazer uma penitenciária. E partiu para o penitenciário. E agora virou um complexo penitenciário, né? Feminino, penitenciário e presídio, né? Inclusive industrial lá, o pessoal trabalha. Deveria ser melhor, mas tiramos o presídio, o barril de pólvora, da Rua Inglaterra, em parceria a OAB, a grande parceira, eu citei, né, a doutora Rete, foi uma grande guerreira nesse processo, mas nós lançamos a campanha Presídio Mudança Já. Presídio Mudança Já. E vamos em cima do Luiz Henrique da Silveira e os seus sucessores, e foi indo, e conseguimos, né? Uma vez nós fomos vistoriar até, isso nós temos em arquivo lá, vamos vistoriar a obra do presídio, né, da penitenciária. Chegamos lá, só tinha um canteiro de obra, um barracão lá. Daí o Dão estava com a gente na época, né, pulou a janela, achamos todos os projetos originais jogados lá, quase que molhados, né? Juntamos tudo, colocamos no porta-mala do meu carro e fomos ali no Ministério Público em Itajaí. Daí o Ministério Público não quis receber os projetos. Nós entregamos, daí já era SDR na época, né? Eu acho que era o Fabrício, ou o Fabrício que era o Gadotti estava lá. Nós entregamos. Eu acho que era o Fabrício, que era o secretário regional do desenvolvimento. Né? É bem possível. Entregamos os projetos aí, como é que fica? E começou, daí na época o Ronaldo Benedetti era o secretário de segurança. Daí eles nos proibiram de entrar na obra. Mas nós ia na obra do mesmo jeito. E fazer medição, ajudar a Caixa Econômica a fazer medição, para que saísse o recurso, liberasse, saísse. É uma história, né? Do banhado que era aquilo lá, a obra que está lá hoje. Então é por aí a somatória de esforços, a Câmara de Vereador de Camboriú, a Câmara de Vereador de Balneário, nós tínhamos a Comissão Intermunicipal de Segurança, a CISP, né? Nós percorrimos toda a nossa grande região, até o prefeito que é de Pissá, que é da Penha hoje, o Aquiles. O Aquiles era vereador, militava com a gente na época. Então, eu acho assim, que valeu a pena, valeu o tempo perdido, correr atrás disso. Nasceu daí naquela época também, Elias, o consórcio intermunicipal de segurança, que agora eu fiquei contente que a ANFRE ele criou a Comitê de Segurança Pública, né? Estão falando em discutir um consórcio, daí eu falei com o capitão Rodrigues, que assumiu lá a Secretaria Municipal, que é major hoje, né? Se aposentou como major, assumiu a Secretaria Municipal de Segurança de Itapema, que está no Colegiado de Segurança, né? Colegiado de Segurança. Que nós temos o consórcio pronto. Nós montamos naquela Sim. Está pronto, está à disposição deles. Ao exemplo do que o consórcio Araucária faz ali na região de Curitiba, né? Compra armamento, compra isso, compra aquilo. Então, são coisas que a gente coloca à disposição como voluntário, como sociedade, para que o ente público possa caminhar. Doutor Valdir, estamos caminhando já para o final do programa. Em um minuto, o senhor podia deixar uma mensagem para essas pessoas que acompanharam o nosso bate-papo de hoje, que acompanham a história de Balneário Camboriú e aqueles que estão chegando em Balneário Camboriú também. Dizer que aqui é uma cidade maravilhosa, né? Tem oportunidade para todos e nós como cidadão, pessoas de bem, fazer parte desse processo. Existe a democracia representativa, aquela que a gente elege de 4 em 4 anos, né, os vereadores e o prefeito, mas existe a democracia participativa, onde você que está nos assistindo pode participar. Pode participar lá no seu clube de serviço, você pode participar lá no seu Conselho Comunitário de Segurança, na sua associação de moradores, né, na sua associação de moradores, enfim, fazer parte da vida ativa da sua OAB, do seu órgão de classe, mas fazer efetivamente, né? Sair porque hoje você vê muita gente ativista de teclado, no Facebook, no WhatsApp, nas outras redes sociais, são ativistas até não querer mais, mas na prática, na retórica, não fazem nada. Então, dizer que está aí, o espaço está aberto, né? E contar um pouco da nossa história aqui em Balneário Camboriú é muito gratificante.
Muito obrigado, esse foi o Dr. Valdir de Andrade, nosso amigo Dico, 40 anos de Balneário Camboriú, contando a sua história, a sua participação importante aqui na cidade, e este é o Memória ABC. Foi gravado no dia 3 de maio de 2021 e vai servir com certeza para o futuro, para gerações futuras, como um importante acervo de pesquisa para aqueles que quiserem relembrar a história de Balneário Camboriú. Grande abraço e até o próximo programa. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.